Bom, pessoal, saúdo a todos que vão assistir a nossa aula. Essa parte desse módulo do curso é sobre o primeiro ciclo de restaura e terá enfoque no item pavimento, então, o primeiro ciclo de restaura e os parâmetros de desempenho da parte de pavimento. Então, numa concessão, esse primeiro ciclo é a fase de recuperação da concessão, fase de recuperação da rodovia dentro da concessão rodoviária. Nós vamos, então, por meio do item pavimento, dar um enfoque geral sobre a lógica do programa de exploração de rodovia num contrato de concessão, de como a rodovia ela é qualificada ao longo da fase de recuperação. Eu vou, então, passar aqui já aos slides do curso, para que a gente possa apresentar, então, esse conteúdo. Um momento, enquanto eu consigo compartilhar aqui. Digamos, então, o conteúdo. Então, o curso aqui, esse módulo, primeiro ciclo de restauro e parâmetros de desempenho. O meu nome é Gilmar Cardoso, eu sou coordenador de infraestrutura rodoviária da NTT no estado de Santa Catarina, então nós temos uma experiência de 15 anos na regulação técnica, na fiscalização local das concessões rodoviárias, e vamos, através desse curso, então, mostrar a qualificação da rodovia nessa primeira etapa, onde se faz a melhoria da rodovia durante a fase de recuperação. Já vamos ver o que é essa fase de recuperação e como esses melhoramentos são feitos no item pavimento. Então, o objetivo do nosso módulo aqui é apresentar o contrato de concessão através da estrutura do PER, que vem a ser o Programa de Exploração da Rodovia, a gente já vai ver isso na sequência. Depois nós teremos um outro módulo que vai tratar exclusivamente do programa de exploração e de como as rodovias são melhoradas, as concessões rodoviárias ao longo das fases do PER, do Programa de Exploração da Rodovia. Nesse item, então, a gente foca no item pavimento, nesse módulo. E falar também sobre os parâmetros de desempenho do pavimento, e a evolução da qualidade do pavimento numa concessão rodoviária ao longo das diferentes fases da concessão e como essa qualidade do pavimento deve ser mantida até o final da concessão. O contrato de concessão, ele estabelece, então ele reflete aquilo que é pactuado entre o poder concedente e a concessionária. Então, o que se define que deve ser feito na rodovia, todas as exigências que a concessionária tem que cumprir ao longo de um contrato de concessão, uma vez que ela tem como contrapartida a cobrança o pagamento de pedágio por parte do usuário. Então, o contrato de concessão reflete isso que foi pactuado entre poder concedente e concessionário, e cabe, então, à agência reguladora regular esse contrato técnica e economicamente. E o anexo, o contrato tem alguns anexos, o anexo que a gente tem como, no caso da regulação técnica, como o mais importante para acompanhamento do desenvolvimento da concessão ao longo de todo o seu prazo, é o chamado PER, o Programa de Exploração da Rodovia. Nele, então, estão detalhadas as obrigações técnicas e os parâmetros de desempenho que têm que ser seguidos pelas concessionárias de rodovia. O PER tem uma estrutura básica que os PERs atuais de terceira, quarta etapa de concessão, que as concessões começaram a partir de 2013, mas mesmo os anteriores, todos eles têm essa estrutura básica, onde define as frentes ou as etapas da concessão, os itens que se tem numa concessão rodoviária, a recuperação e manutenção da rodovia, as obras de ampliação de capacidade, de melhoria de nível de serviço, as obrigações em relação à conservação e toda a parte de serviços operacionais também. Depois nós temos também no PER a definição da monitoração e dos relatórios de monitoração e dos demais relatórios que as concessionárias têm que apresentar. E os PERs atuais, todos desde a segunda etapa, desde o início da concessão, das concessões rodoviárias, então desde esse início, existe uma preocupação grande com a parte de gestão ambiental.
Então, o PER atual, ele tem um capítulo só sobre a gestão ambiental também. Nós vamos focar nosso módulo aqui na recuperação e manutenção, e dentro da fase de recuperação e manutenção, focando ainda no item pavimento. Através desse item, vamos mostrar, então, como o PER faz as exigências para a concessionária ao longo de toda a concessão da rodovia, e também demonstrar, então, a evolução da rodovia, a melhoria, a qualificação da rodovia ao longo do que a gente chama desse primeiro ciclo completo da restauração da rodovia, que é a fase de recuperação da rodovia. Então, a concessão, a gente já comentou, tem diferentes fases. Nós temos podemos dividir em 3 fases que são fundamentais em uma concessão rodoviária, que estão estabelecidas no Programa de Exploração da Rodovia, desde o contrato de concessão especificadas no Programa de Exploração da Rodovia. Então, até o final do primeiro ano, nós temos o que chamamos de trabalhos iniciais, que já é uma fase de recuperação da rodovia, mas que nós temos vários parâmetros no final do primeiro ano que têm que ser cumpridos. E esses parâmetros de trabalhos iniciais, eles são muito importantes por 2 aspectos. Primeiro, que dão a qualificação inicial da rodovia, que o usuário já vê, então, uma qualidade melhor na rodovia, e com isso a justificativa, inclusive, para a cobrança de tarifa de pedágio. E, o segundo aspecto importante é que dele, então, esses parâmetros, eles são uma das condicionantes para que a concessionária inicie a cobrança de pedágio. Então, essa primeira etapa, a primeira etapa da fase de recuperação, aliás, são os chamados trabalhos iniciais. Nós vamos ver depois esses parâmetros no caso do pavimento. Mesmo assim, mesmo com os trabalhos iniciais, que é a primeira etapa, a fase de recuperação ela se desenvolve ainda até o final do 5º ano da concessão. Tudo isso é a chamada fase de recuperação, todo esse período é a chamada fase de recuperação, onde nós temos, então, até o final do 5º ano, a recuperação completa da rodovia. Então, o que nós temos aí? Uma melhoria gradual da rodovia. Tem o primeiro ano de concessão, tem várias cobranças de parâmetros da concessionária que tem que ser cumpridos, mas esses parâmetros, essa melhoria, ela continua ainda até o 5º ano da concessão. E a partir do 5º ano, até o final do prazo de concessão, nós temos a chamada fase de manutenção da rodovia, ou seja, tudo aquilo que foi alcançado, que foi melhorado na rodovia, tem que ser mantido até o final da fase do contrato de concessão, aliás. Então, essa evolução de parâmetros ao longo das fases, que vai até a fase de recuperação da rodovia, tem que ser mantida até o final da concessão. Depois existem, nos parâmetros de desempenho, algumas cobranças lá no final da fase de concessão, de uma concessão da rodovia, como a concessionária tem que os parâmetros vão, então, até o final do 5º ano, e depois tem alguma cobrança no final também, a exigência na entrega, na devolução da concessão. A gente vai ver isso, tratar disso na sequência. Então, para entender como se dá essa evolução, a gente tem aí algumas imagens que mostram. Claro que quando se faz uma concessão de rodovia, a nossa expectativa, a expectativa do usuário, a expectativa do poder público, é que a rodovia passe de uma condição, do ponto de vista do pavimento, de uma condição inadequada, de uma condição não a melhor possível, a mais adequada possível, para uma condição totalmente adequada. Então, trazer a rodovia de um aspecto, como está mostrado nas figuras à esquerda, para um aspecto como da figura à direita, é o que se espera de uma concessão. Só que existem situações onde, primeiro, as rodovias concedidas, nem todas iniciam uma concessão na mesma situação de pavimento. Algumas estão com pavimento melhor, ou um pavimento mediano, e outras com pavimento um pouco pior. Claro que isso, mesmo com a gestão pública, a gente vai ver até nos outros módulos desse curso, existe um grande esforço para que as rodovias sejam mantidas.
Mas, logicamente, que um dos aspectos da concessão, inclusive, é desonerar o poder público por não existir recurso para manter todas as concessões, todas as rodovias, aliás, sob gestão pública, e trazer, então, um benefício ao usuário em contrapartida à cobrança de pedágio. Então, o que se quer é qualificar o pavimento da rodovia quando se tem uma concessão. Só que uma coisa é a expectativa, outra é como fazer essa expectativa. Então, a maneira que os contratos têm para que se transforme essa expectativa em realidade é definir os parâmetros de desempenho. Então, os parâmetros de desempenho nada mais são do que estabelecer aquilo que o usuário tem como qualidade, então aquilo que o usuário tem como desejo de qualidade da rodovia, tecnicamente, para que seja cumprido e para que a rodovia, no caso, o pavimento da rodovia, atinja níveis de qualidade adequados aos usuários daquela rodovia, que numa concessão estão contribuindo, então pagando via tarifa de pedágio, para que esse pavimento chegue a essa situação. Então, os atributos de qualidade do usuário, eles são transformados em parâmetros de desempenho. Então, eles são medidos por meio desses parâmetros. Os contratos, desde os primeiros contratos de concessão, na primeira etapa de concessão, ainda na década de 90, já traziam parâmetros, principalmente no item pavimento, que sempre foi muito... teve um acompanhamento mais objetivo, ele já trazia parâmetros de desempenho. A partir da segunda etapa de concessão, na metade dos anos 2000, então as concessões, na segunda metade dos anos 2000, as concessões a partir de 2007, elas já trouxeram, então, um estabelecimento muito mais claro de parâmetros de desempenho para as concessões, numa lógica, numa escolha do poder público de gerir concessões rodoviárias por meio de parâmetros de desempenho, com a grande vantagem de que estabelecer os parâmetros, o poder concedente, então, ele não define o que tem que ser feito, ele define qual a meta, qual o objetivo de se chegar ao nível de qualidade que se quer que a rodovia chegue a partir de uma recuperação e seja mantida até o final de uma concessão rodoviária. E a concessionária, por sua vez, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, ela pode escolher, então, a maneira, como chegar até lá, sabendo qual é a meta que se tem que chegar. Então, isso dá, então, ao ente privado também uma liberdade de atuação para dentro das normas técnicas, poder atuar e qualificar a rodovia para que atinja esses parâmetros de desempenho. E a qualidade do pavimento ao longo das fases, então, ela é atendida por meio desses parâmetros de desempenho. No programa de exploração da rodovia, agora a gente já vai tratar o programa de exploração especificamente, os contratos atuais, a partir da terceira etapa, esse é um exemplo de um contrato de quarta etapa de concessão, ele traz uma parte inicial, quando começa a falar do item pavimento, do escopo, daquilo que vai ser feito fase a fase até a gente terminar a concessão da rodovia. Então, ele traz ali o escopo, como exemplo que a gente tem, na fase de trabalhos iniciais, por exemplo, aqui no item 2, reparos localizados na pista de natureza superficial e profunda e fresagem. Então, ele vai trazendo todos os itens que têm que ser feitos para que se atinja a qualidade da rodovia. No escopo de recuperação, por exemplo, que é a partir do final dos trabalhos iniciais até o final do 5º ano de concessão, já traz no item 2 do escopo de recuperação, o reforço estrutural do pavimento flexível existente, com eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração, condições estruturais ou ambos não comportem o reforço do pavimento existente. Então, a gente tem, na fase de trabalhos iniciais, uma ação já bastante forte, mas de menor intensidade. E aí, na fase de recuperação, as ações são intensificadas para aquilo que não conseguiu ser corrigido durante os trabalhos iniciais, se corrija durante a fase de recuperação, atingindo o parâmetro, como nós vamos ver na sequência. E a fase de manutenção, basicamente, como se mostra ali nos itens, é de assegurar que aquilo que foi atingido, que os parâmetros que foram atingidos
Na fase de recuperação, até o final da fase de recuperação, que é isso que a gente entende como o primeiro ciclo, então, da restauração completa do pavimento da rodovia, ele seja mantido aí em ciclos de manutenção até o final do contrato de concessão. Aqui a gente tem, então, só de uma maneira mais, no zoom aqui, então, o que seria o escopo de trabalhos iniciais, o escopo de recuperação e o escopo de manutenção. Nós vemos, então, que nos trabalhos iniciais, nós temos uma geral no pavimento da rodovia para que a gente atinja determinados parâmetros. O item 5, por exemplo, é um exemplo disso, eliminação do degrau acentuado entre pista de rolamento e acostamento. Os contratos de concessão, a gente já vai ver no parâmetro, ele sempre define no final da fase de trabalhos iniciais um degrau máximo de 5 centímetros entre pavimento e acostamento. Então, a gente tem aqui nesse item uma definição de algo que é aquilo aceitável ao final dos trabalhos iniciais. Da mesma maneira, no escopo de recuperação, que a gente já comentou também esses itens, ele traz, então, aquilo que tem que ser feito durante a fase de recuperação, e no escopo de manutenção, a mesma coisa. Então, a definição daquilo que tem que ser feito durante a fase de manutenção. Basicamente, durante a fase de manutenção, garantir que o pavimento da rodovia mantenha toda a qualidade que foi atingida nas fases anteriores. Então, o que a gente vê aqui que é o que aparece inicialmente no PER, é uma descrição do que tem que ser feito em cada fase da concessão, que a gente já comentou lá, que é a fase de recuperação, que envolve trabalhos iniciais e mais a recuperação da rodovia até o final do 5º ano, e a fase de manutenção, que vai até o final da concessão rodoviária. Porém, como também já foi comentado, os parâmetros de desempenho precisam ser objetivos. Então, embora tudo que esteja no escopo, o programa de exploração defina que tem que ser feito, porque está ali definido como descrito aquilo que tem que ser feito na rodovia, objetivamente, nós temos um quadro nos programas de exploração da rodovia, o PER, das fases atuais, das concessões mais novas, a gente tem, então, esse quadro onde ele define todos os parâmetros para cada item, durante a fase de recuperação, para cada elemento da rodovia, durante fase de recuperação e fase de manutenção. E no caso do pavimento, então, ele é um dos que mais tem, então, em geral, tem de 19, alguns têm 20 itens, que definem, então, objetivamente, como a rodovia deve ser mantida ao longo das diversas fases e quais os parâmetros que têm que ser alcançados ao longo dessas fases. Então, é por meio disso que, objetivamente, uma concessão rodoviária ela se desenvolve ao longo de todo o prazo de concessão. E, especificamente aqui no nosso caso, estabelece, então, uma lógica muito clara do que tem que ser feito nos primeiros 60 meses, nos primeiros 5 anos da concessão da rodovia, para atingir os parâmetros de desempenho que se quer. Então, esse quadro aqui, ele aparece lá no PER. No programa de exploração da rodovia das concessionárias, por exemplo, da segunda etapa, essas mesmas exigências estavam postas, só que de uma maneira mais descritiva. As exigências estavam descritas ao longo do programa de exploração da rodovia, e não num quadro como está aqui, mas, de certo modo, todas essas exigências, de certo modo não, todas essas exigências estavam lá da mesma forma. Então, a maneira que se tem de qualificar a rodovia, de atingir aquela qualidade que é ansiada, que é procurada pelos usuários da rodovia, é através desses parâmetros de desempenho. Então, para cada item, nós temos, então, o estabelecimento ao longo do prazo de concessão. Então, por exemplo, aqui, regularidade longitudinal, a gente não pode exceder a 3,5 ao final dos trabalhos iniciais, e depois tem um desenvolvimento dessa irregularidade, quanto vai ser até o final da fase de recuperação, que é o máximo é 2,7 metros por quilômetro em toda a rodovia. Então, esse é um parâmetro que vai sendo atingido de forma gradual. Nós vamos ver depois a importância
desses parâmetros de forma gradual e também alguns parâmetros que são atingidos ou no final da fase de trabalhos iniciais ou lá no final da fase de recuperação. E como esses parâmetros são aferidos, então, como se verifica se a concessionária atingiu os seus parâmetros de desempenho e está cumprindo o contrato de concessão. Isso é verificado por meio de monitorações, então, de levantamentos com uma monitoração, então, cumprindo, então, uma norma técnica ou um procedimento normatizado pelo DENIT, ou então, em alguns parâmetros, pode-se usar também levantamentos de campo, aqueles que são verificados visualmente. A gente comenta na sequência também. Agora nós vamos passar até de uma maneira um pouco rápida, porque para depois mostrar os exemplos do atingimento desses parâmetros de desempenho. Perdão, só deixa eu tomar uma água aqui. O atingimento desses parâmetros de desempenho, mas vamos tratar um a um desses parâmetros na parte do pavimento, para mostrar como existem diferenças. Existem parâmetros de desempenho, como esse primeiro, que é a ausência de áreas exudadas superiores a 1 metro quadrado. Então, o defeito de exudação na rodovia, nós não podemos ter, então, esse defeito ao final dos trabalhos iniciais em áreas maiores que 1 metro quadrado. E isso, então, é um parâmetro que ele é atingido com 12 meses, ou ainda dentro dos trabalhos iniciais. Por uma questão até de segurança, é um dos parâmetros que ele é que ele é cobrado já no final dos trabalhos iniciais, e, logicamente, ele tem que permanecer até o final da fase de concessão. Então, nós temos todos os parâmetros de desempenho, a partir do momento que eles são atingidos numa determinada fase, eles têm que ser mantidos nas fases seguintes. Então, esse é um parâmetro que ele já é cobrado ao final dos trabalhos iniciais. Então, a concessionária tem que comprovar ao final dos trabalhos iniciais, isso depois é verificado pela fiscalização, pela regulação aqui local, se foi atingido esse parâmetro de desempenho, e esse parâmetro permanece até o final da concessão. Então, ele é um exemplo de parâmetro que é atingido já ao final das fases de trabalhos iniciais. Nós temos, então, 3 categorias básicas: aqueles que são atingidos ao final da fase de trabalhos iniciais, aqueles que atingem um parâmetro no final da fase de trabalhos iniciais e depois ele gradualmente é melhorado para atingir um parâmetro mais rigoroso ao final da fase de recuperação, ou então ele tem um parâmetro para o final da fase de trabalhos iniciais e um para o final da fase de recuperação, mas que, de certa forma, é uma melhoria também que tem que ser feita gradualmente, e aqueles parâmetros que são cobrados somente lá no final da fase de recuperação, que aí no final da fase de trabalhos iniciais é um outro. Esse é um caso, então, de uma das maiores exigências, até porque tem uma relação fortíssima com segurança viária, que é cobrado diretamente na fase de trabalhos iniciais. Por outro lado, a gente tem o parâmetro de ausência total de flechas em trilha de roda que seja superior a medida aí sobre corda de 1,20, a maneira de medir essa flecha da trilha de roda. Então, nós temos aí 2 parâmetros, aliás, um parâmetro no final da fase de trabalhos iniciais, um intermediário com 3 anos, com 36 meses, e um lá no final da fase de recuperação. Então, essa flecha máxima admitida no final da fase de trabalhos iniciais, ela é de 10 milímetros. Depois de 3 anos, de 7, e no final da fase de recuperação de 5. Então, o que isso estabelece? Que a concessionária faça uma melhoria inicial no final da fase, até o final da fase de trabalhos iniciais, da qual, inclusive, é uma exigência para início da cobrança de pedágio, e que depois essa melhoria, esse parâmetro seja ainda gradualmente melhorado até atingir um parâmetro ainda mais rigoroso lá no final da fase de recuperação, que é com 60 meses, ou nos primeiros 5 anos de concessão. E aí, então, cada parâmetro desse, a partir do momento que ele é atingido, ele tem que ser mantido nas fases subsequentes. Então, com 12 meses é 10 milímetros, com 24 ainda a exigência é de 10. Com 36 meses já passa a ser 7 milímetros no terceiro ano. E no 4º ano de concessão também a exigência é de 7 milímetros. E a partir do final do 5º ano,
Aí, até o final da concessão, a flecha, então, em trilha de roda máxima admitida, o chamado fundamento de trilha de roda, ele é de 5 milímetros no máximo para a rodovia. Outro tipo de parâmetro também que gradualmente vai melhorando é a percentagem de área trincada máxima, e aí tem uma avaliação em segmentos de 20 quilômetros, aliás. Nós temos no final dos trabalhos iniciais, então, o admitido máximo em 10%, somar todas as áreas trincadas de trincamento, o máximo admitido é que se chegue até 10% da rodovia, e no final da fase de recuperação, então, esse parâmetro vai evoluindo, aí tem a cada ano evolui até chegar ao máximo admitido de 7% da rodovia. E aí esse é um caso de parâmetro que lá no final da concessão, então, quando falta 3 anos para acabar a concessão, no ano 27, a gente tem, então, a exigência de ausência de área trincada. Então, qual é a ideia? É que a concessionária lá no final entregue a rodovia sem nenhuma área trincada de pavimento. E lógico que pela dinâmica da rodovia, então se aceita conviver com um trincamento máximo de 7% em toda a área total, até se chegar lá no final da concessão. Então, logicamente, isso mostra que a concessionária ela vai mantendo a rodovia ao longo do prazo de concessão, mas sempre com ações de melhoria, com ciclos de melhoria. Esse nosso primeiro ciclo, que é o que a gente trata nesse contrato, basicamente é chegar ao parâmetro de 10% e depois chegar lá no final do ciclo de recuperação com 7% no máximo. Outro parâmetro, então, percentual de área trincada, a gente tem, então, FC2 mais FC3, a mesma coisa, com trincamento, menor que 20% da área total e menor que 10% lá no final dos 60 meses. Agora eu vou passar um pouco rápido alguns, porque para a gente evoluir aqui na apresentação. Desnível entre faixa de tráfego e acostamento, a gente já comentou, então, no final, isso é comum nos contratos de concessão, até o final dos 12 meses de trabalhos iniciais, da etapa de trabalhos iniciais. É uma questão importante que eu não comentei até o momento, que a etapa de trabalhos iniciais ela é feita até 12 meses, mas ela pode ser encerrada anterior a esses 12 meses. Atualmente, isso até as concessionárias se empenham para encerrar isso, porque se encerrar a fase de trabalhos iniciais e cumprir as demais obrigações, pode iniciar a cobrança de pedágio. Nós temos casos que essa fase foi encerrada em até 12 meses, e aí a fase de recuperação permanece até 60 meses. Então, o parâmetro lá no final dos 12 meses, o final da fase de trabalhos iniciais, é 5 centímetros. E aí, cada rodovia, a gente tem casos onde isso permanece como 5, como é o caso aqui desse parâmetro que eu trago, que é da concessão da via costeira, que é uma das últimas aqui que foram concedidas, que nós regulamos aqui em Santa Catarina, e ela acabou os trabalhos iniciais nesse ano de 2021, então ela tem como 5 centímetros esse parâmetro, e aí, quando se faz, então, uma extensão ou uma melhoria, a gente tem, então, uma eliminação do desnível entre faixa de tráfego e acostamento. Para qualquer ampliação de capacidade, se tem essa eliminação desse desnível, e para os demais permanece o desnível admissível de 5 centímetros. Nós temos o caso, por exemplo, da concessão da Via Sul, onde se tem esse parâmetro, ele é desenvolvido, então, em 2 parâmetros, onde a gente tem para aqueles trechos que já estavam duplicados, que foram índice da concessão, porque ela é uma concessão maior, então tem uma parte um segmento, um trecho lá da BR-386 que precisou ser duplicado, outro segmento que já entrou na concessão já duplicado com a rodovia, com rodovias já duplicadas. Então, nesses casos, o parâmetro de final de trabalhos iniciais é 5 centímetros, com ausência total lá nos 60 meses, e os demais, então, eles teriam uma eliminação gradual do desnível entre faixa de tráfego e acostamento. Então, a gente tem ali a mesma situação.
um parâmetro, aliás, deixa eu voltar aqui, um parâmetro, então, como o desnível de faixa de tráfego e acostamento, que ele é cobrado, eventualmente, para concessões diferentes, de uma maneira diferente, um padrão comum de se ter 5 centímetros no final da fase de trabalhos iniciais. Nós tínhamos também esse mesmo parâmetro na segunda etapa de concessão, por exemplo, ele é de 5 centímetros no final da fase de trabalhos iniciais, igualmente 2,5 no final da fase de recuperação. Então, o parâmetro varia um pouco de acordo com as concessões no final da fase de recuperação. E é comum que no final dos trabalhos iniciais seja o máximo admissível de 5 centímetros. Outro parâmetro importantíssimo, que é a ausência de desnível de faixa de tráfego contígua, e esse é tão importante que, assim como o caso que a gente falou inicialmente da exudação, ele tem muita relação com segurança viária, então ele já é exigido, mesmo dentro dos trabalhos iniciais, com 9 meses de concessão. Então, é um parâmetro que ele está ali, ele deve ser atingido, inclusive, antes do final da fase de trabalhos iniciais, e aí permanece até o final da concessão da mesma forma. O parâmetro de regularidade longitudinal foi um exemplo que a gente já passou lá quando falamos do quadro inicial, do quadro completo de parâmetros. Ele é 3,5 então, metros por quilômetro no final dos 12 meses, para chegar até 2,7 lá no final do 5º ano de concessão. Nesse caso, também é um parâmetro que ele deve ir evoluindo ano a ano até se atingir esse valor máximo admissível de 2,7. Então, o parâmetro, nesse caso, ele é medido por meio exclusivamente por meio de monitoração com um perfilômetro a laser, onde faz a medida do parâmetro de desempenho e chega então a esses valores, tem toda a norma que define como é feito o cálculo do parâmetro de desempenho, e nós temos então uma evolução ali ao longo da fase de recuperação, com 36 meses ele é 3,5 admissível, que é o final lá da fase de trabalhos iniciais, já em 40% da rodovia, e 60% deve estar com 2,7, até se atingir o parâmetro de 100% da rodovia de 2,7 no final da fase de recuperação da rodovia. Então, a irregularidade longitudinal tem os equipamentos que medem essa irregularidade, aí nós temos exemplos, existem diferentes empresas no mercado que fornecem esse serviço, inclusive a própria NTT tem supervisoras que fazem também um levantamento de regularidade superficial nos contratos de supervisão, e as concessionárias levantam esse parâmetro, então, periodicamente, conforme as exigências do contrato de concessão, e é um parâmetro, então, que tem que ser, que ele vai evoluindo até se atingir o máximo de 2,7. Nesse caso, a gente tem também parâmetros de desempenho no item pavimento, também para o pavimento de concreto, então, a ausência de defeitos, alçamento de placa, fissura, então aqueles defeitos mais graves do pavimento de concreto, eles já são cobrados ao final dos 9 meses, nos primeiros 9 meses de concessão, aliás, ainda antes do final da fase de trabalhos iniciais. Então, nós percebemos que todos os parâmetros de desempenho, eles têm um enfoque forte naquilo que tem relação com segurança viária, de cobrar inicialmente já nos primeiros meses da concessão. Depois também o ICP, que é uma escala de avaliação, que está lá, então, na norma do DENIT, a 62/2004, que traz um conceito conforme ICP para pavimento rígido. Nós temos, então, que atingir, ao final da fase de trabalhos iniciais, 55, que estaria ali tudo com o conceito de bom, e vai melhorando até que chegue ao ICP de 70, que é um conceito de muito bom, entre 70 e 85, ao final da fase de recuperação da rodovia. Então, nesse caso, assim como para o pavimento flexível, o pavimento rígido tem uma cobrança inicial de parâmetro, ou pelos defeitos que não podem existir, como a gente mostrou antes, até o final dos 9 meses, ou pelo ICP, que deve ser mantido melhorado até o final da fase de recuperação.
Aí nós temos também outros defeitos de pavimento rígido que não podem existir também desde os 9 meses de concessão. Então, ausência de juntas e trincas sem selagem para pavimentos rígidos, depressões, abaulamentos, panelas, ou ainda defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários. Então, é uma exigência já nos primeiros 9 meses. Então, da mesma forma, o pavimento flexível, o pavimento rígido tem que ter uma ação imediata na fase de trabalhos iniciais e uma melhoria ao longo da fase de recuperação da rodovia. Outro aspecto do que está no item pavimento, isso tem até a ver uma interface entre o pavimento e a sinalização horizontal da rodovia, mas obviamente pelo o pavimento da rodovia, então pela faixa de rolamento, ele está definido no item pavimento, que é a largura de faixa de tráfego. Então esse é um exemplo de parâmetro, como a gente já comentou, nós já vimos parâmetros que estão colocados somente na fase de trabalhos iniciais, parâmetros que vão sendo atingidos gradualmente, tem uma cobrança no final da fase de trabalhos iniciais, depois ele é atingido gradualmente até o final da fase de recuperação, e esse exemplo que é um parâmetro que é cobrado, então, somente lá no final da fase de recuperação. Então, no final da fase de recuperação, a largura das pistas de rolamento, ela tem que estar de acordo, então, com as faixas de tráfego nas pistas de rolamento, aliás, tem que estar de acordo com a classe da rodovia. Então, por exemplo, uma rodovia de classe 1, ele tem que ter um relevo plano, tem que ter uma largura de 3,60, que é o que está lá, então, no manual do DENIT, então, no manual de projeto geométrico para rodovias rurais do DENIT, que estabelece, então, a largura de faixa de tráfego por classe de rodovia, e isso tem que ser cumprido, então, no final da fase de recuperação da rodovia. Outro exemplo de parâmetro que é cobrado, então, no final da fase de recuperação, parâmetro de deflexão característica, ele é medido, é bastante conhecido, medido por um ensaio de FWD, então, ele é feito por esse levantamento, então, ele é feito, então, o levantamento, definida a deflexão máxima, a deflexão característica da rodovia, o máximo admissível, então, é de 50 vezes 10 a menos 2 milímetros, lá no final da fase de recuperação da rodovia. Então, ele é um parâmetro que é levantado inicialmente, durante os cadastros iniciais, a primeira fase de cadastro e de monitoração da rodovia, e ele tem que ser atingido no final da fase de recuperação. Então, é outro exemplo, assim como o anterior, que a gente comentou, o parâmetro de largura, também o largura de faixa, o parâmetro também da deflexão característica, ele é cobrado no final da fase de recuperação. A deflexão de pavimentos flexíveis semi-rígidos também, que é cobrado, então, lá no final da concessão, um nível de exigência para que define, então, a partir do recebimento, então, que ela tem um horizonte ali de 5 anos. O índice de gravidade global, também o outro parâmetro de desempenho, que é cobrado, nesse caso, tanto nos trabalhos iniciais, quanto no final da fase de recuperação. Então, da mesma forma que regularidade, que outros parâmetros têm, ele tem uma evolução gradual cobrada entre o final dos trabalhos iniciais e o final da fase de recuperação. Então, a concessionária ela tem que estar preocupada, nesses casos, em executar serviços que garantam um parâmetro no final da fase de trabalhos iniciais, e isso se desenvolva uma melhoria contínua até o final da fase de recuperação, e depois, como todos os outros parâmetros, também seja mantido. Então, embora se permita um percentual máximo de trincamento, ali como foi comentado antes, se conviva com isso, se permita ainda algum percentual de trincamento até aquele máximo, nós temos um dos parâmetros que refletem aí, então, uma exigência de qualidade do pavimento, que é a ausência de área afetada com trinca interligada de classe 3. Então, é permitido trincamento, mas não é permitido nenhuma trinca interligada de classe 3 a partir do final da fase de recuperação. Então, isso até pode existir, porque qual é a lógica? Se faz trabalhos iniciais, uma melhoria quase que imediata da rodovia, uma melhoria bastante rápida,
e depois ainda se tem uma melhoria do pavimento da rodovia até o final da fase de recuperação, mas a partir do final da fase de recuperação, esse parâmetro não é mais, então, esse defeito, aliás, interligado de classe 3, o parâmetro que se tem não aceita mais que se tenha esse tipo de defeito na rodovia. Aí temos dois parâmetros de desempenho aí que mede o atrito pneu-pavimento, que são parâmetros também importantíssimos do ponto de vista de segurança viária, que é a altura de areia, então no ensaio de mancha de areia, que mede a macrotextura do pavimento da rodovia. Então nós temos uma altura máxima, isso é um ensaio que é normatizado, tem um procedimento definido então para fazer esse ensaio, que a gente não vai aqui detalhar ensaio por ensaio, como fazem esses procedimentos para chegar ao parâmetro, mas assim como o levantamento de irregularidade, como o FWD, todos esses ensaios, quem estiver assistindo o curso, que tiver interesse, ele pode pesquisar, que tem na internet, que se tem vários exemplos de como são feitos esses levantamentos. Então, a altura máxima de mancha de areia, no ensaio de mancha de areia, a altura máxima de areia, que tem que ser maior que 0,5 milímetros ao final da fase de trabalhos iniciais, e deve estar ali entre 0,6 e 1,2 até nos 60 meses. Então, esse parâmetro ele é mantido, ele deve ser mantido ao longo da concessão da rodovia. Da mesma forma, a resistência da derrapagem, aí a gente tem um parâmetro de microtextura do pavimento, que também mede, é importante, então, para o atrito pneu-pavimento, é um parâmetro, então, definido por um ensaio do pêndulo britânico, e ele tem, então, esse valor de resistência, tem que ser maior que 47, é nesse ensaio normatizado, ao final dos 60 meses. Então, novamente, a gente tem um parâmetro aí que, nesse caso, ele tem que ser atingido lá no final da fase de recuperação da rodovia. O parâmetro anterior, que é o parâmetro, então, de mancha de areia, ele já tem um parâmetro inicial no final da fase de trabalhos iniciais. A ausência de áreas excessivamente remendadas, então esse é um parâmetro que ele é importante a partir da recuperação da rodovia. Então, como a gente comentou, o pavimento ele vem sendo recuperado desde os trabalhos iniciais, então até o final desses 5 anos ainda está num ciclo, que é esse ciclo inicial de recuperação. Mas a partir do momento que é atingido esse ciclo, nós temos então, ao final do 5º ano, uma condição que seria a condição ideal da rodovia. Então, por isso, lá no final do 5º ano de concessão, ou final da fase de recuperação, já não são admitidas áreas excessivamente remendadas. Lógico que, nesse caso, a concessionária teria que fazer uma capa asfáltica ou alguma ação para que os remendos não fiquem remendos seguidos na rodovia. Então, os limites máximos admitidos são de 20 remendos a cada 1 quilômetro ou de 4 reparos a cada 100 metros. Então, esse é um parâmetro atingido lá no final da fase de recuperação. Como eu comentei, esses parâmetros a gente veio dando uma geral, com isso a gente passou agora todos os parâmetros de desempenho. Então, para mostrar como esse ciclo de recuperação, de restauração do pavimento, a qualificação do pavimento da rodovia ela é cobrada de uma forma objetiva nos contratos de concessão e especificamente no programa de exploração da rodovia. E é cobrado por meio desse quadro que tem lá nos contratos de concessão a partir da 3ª etapa de concessão. Todos os contratos atuais têm esse quadro de parâmetros. Os contratos de 2ª etapa tinham basicamente os mesmos parâmetros, com a única diferença que eles aparecem, então, no programa de exploração da rodovia de uma forma mais descritiva, não estão em uma tabela. Mas, nesse caso aqui, a gente tem o parâmetro de desempenho cobrado no final da fase de recuperação, onde ele mostra que aqui a ausência de desnível entre faixas contíguas, então, um parâmetro de desempenho cobrado já
desde o final dos trabalhos iniciais, que se mantém lá na fase de recuperação. O desnível de faixa de tráfego entre acostamento e pista inferior a 2,5, como a gente comentou no final da fase de recuperação. Então, ele traz os mesmos parâmetros cobrados de uma forma mais descritiva, mas ele é equivalente a essa tabela de parâmetros que tem nos contratos atuais. A mesma coisa, a irregularidade longitudinal também traz descritivamente como essa irregularidade, então sai da mesma forma de 3,5 no máximo admitido no final dos trabalhos iniciais para 2,7. E assim vai, então, com área trincada, a mesma coisa nos parâmetros de desempenho. Então, o contrato de segunda etapa, a única diferença da cobrança desses parâmetros é que eles estão expostos de uma outra forma no programa de exploração da rodovia, mas os parâmetros, basicamente, são os mesmos, ou os mesmos parâmetros são cobrados no programa de exploração da rodovia. Bom, diante disso, a gente tem, nós mostramos agora todos os parâmetros que são cobrados em uma concessão. E nós vamos trazer agora, essa próxima parte aqui da nossa apresentação, um exemplo prático de uma concessionária, de como ela agiu na fase de trabalhos iniciais e como ela está se programando para a fase de recuperação da rodovia, que é até o final do 5º ano de concessão. O exemplo, então, da via costeira, que nós aqui fiscalizamos e regulamos aqui em Santa Catarina, onde eu sou coordenador, e por ser uma concessão recente, eu vou trazer esse exemplo deles. Então, para adequação às condições mínimas que são exigidas no final dos trabalhos iniciais, então a concessionária ela trabalhou com algumas medidas, e nós temos aí 3 delas elencadas, como fresagem e recomposição de concreto asfáltico, modificado por porímetro para correção de defeitos funcionais na pista principal e via marginal. É importante também citar que o PER estabelece que os parâmetros eles devem ser cumpridos tanto na pista principal como nas vias marginais, nas alças de aceleração, desaceleração, assim por diante, em todo o sistema rodoviário. Então, aqui nós temos o que foi feito, então, o equivalente a 220 quilômetros de faixa, onde foi feito fresagem e recomposição de pavimento. Da mesma forma, com 1 milhão de metros quadrados, equivalente a 300 quilômetros de faixa, foi feito microfresagem e aplicação de micro-revestimento asfáltico a frio para o rejuvenescimento e correção de irregularidade longitudinal, também em pista principal e marginal. Eliminação de degrau da pista e acostamento, também em 76 quilômetros de pista, onde tiveram ações para eliminação desse degrau. Então, basicamente, a concessionária, esses dados foram fornecidos gentilmente aqui pela Via Costeira, que até agradecemos por trazer isso como exemplo aqui na nossa apresentação desse curso. Ela agiu em trabalhos iniciais em cerca de 39% da malha total da rodovia. Então, com essas ações, cumpriu a fase de trabalhos iniciais, como a gente vai mostrar. Então, aqui tem alguns exemplos da ação que foi feita, então o antes e o depois, aqui nesse caso com a fresagem, a aplicação de camada asfáltica, onde se trouxe o pavimento para a condição que é a condição exigida no final da fase de trabalhos iniciais. Lembrando que essa concessão acabou recentemente a fase de trabalhos iniciais e está atualmente na fase de recuperação da rodovia. Da mesma forma aqui, então, a gente tem uma área trincada que foi corrigida, então, com fresagem e recomposição de camada asfáltica em vias marginais e em pista principal, como se tem nesses exemplos que nós trazemos aqui. Esse exemplo também, esse foi até numa fiscalização que nós fizemos durante a fase de trabalhos iniciais, onde mostra aqui a importância de ação. Então, aqui nós temos um dispositivo de passagem inferior em via marginal, então a importância de ação já desde os trabalhos iniciais que estava sendo feita a correção desse dispositivo. Logicamente, depois teve toda uma correção também de sinalização, da parte de drenagem, sinalização tanto horizontal quanto vertical, mas estava aqui na correção do pavimento, onde é importante, porque a exigência do parâmetro, no caso do PER, ele não existe somente na pista principal, mas também na via marginal
e esses dispositivos de passagem inferior que servem também como retorno da rodovia e como acesso das comunidades lideiras, é bastante importante essa qualificação tanto do pavimento como de sinalização, que aí a gente vai ver na sequência. Então, essa é uma foto aqui de uma área dessa concessão no final dos trabalhos iniciais, onde a gente pode ver claramente que houveram ações no pavimento, até pela cor do pavimento, tem também todas as ações de sinalização e dispositivos de segurança, que não é o foco aqui da nosso módulo desse curso, mas aqui a gente mostra, então, em uma imagem, as diferentes ações que foram feitas no pavimento para a correção dos parâmetros de desempenho. Então, a gente pode ver nessa imagem, embora não está detalhado, mas já de cima já se tem uma noção de que o desnível entre pavimento da pista de rolamento e acostamento está cumprido dentro do parâmetro, a pista de rolamento está numa condição boa, cumprindo, então, a expectativa, pelo menos só olhando a imagem, a expectativa de cumprir regularidade, a gente vê que lá ao fundo, se der um zoom aqui na imagem, a gente vai conseguir ver ação também nas ruas laterais, então esse é o tipo de ação que nós temos, o resultado da ação da concessionária no final da fase de trabalhos iniciais. Aqui também fornecido pela concessionária, então a gente vê como foi atingido então os parâmetros de desempenho no final da fase de trabalho inicial, trabalhos iniciais. Então a concessionária tem ali a partir das monitorações, o levantamento do que foi feito, qual era a condição de cadastro inicial. Então vamos falar da irregularidade. A gente fala especificamente até nesse parâmetro também. Mas a irregularidade, por exemplo, ele tinha então o parâmetro que a gente já viu lá, já foi citado até em 2 slides, o máximo admissível no final da fase de trabalhos iniciais é 3,5. Então, tinha aqui 5% que estava acima de 3,5 no cadastro inicial. Então, esses 5% não são tolerados no final da fase de trabalhos iniciais, aliás. No cadastro inicial tinha 5%, que foi eliminado, então, praticamente o percentual de ótimo que está dentro do parâmetro, que é do final da fase de recuperação dos 5 anos, ele permaneceu igual, e a concessionária melhorou aqui, retirou os pontos onde se tinha irregularidade, que aí é considerada ruim, acima de 3,5. Da mesma maneira, o índice de gravidade global também foi corrigido. Deixa eu passar para o próximo slide, que daí a gente vê isso mais especificamente. Então, aqui no caso da irregularidade, o que a gente tem? Foi lá corrigido, então, tirado esse 5% que estava acima da tolerância máxima admitida para o final da fase de trabalhos iniciais. Porém, nós temos aqui o que sobrou, o que se atingiu, nós temos ainda 7% que está aqui com essa condição regular, que seria entre 3 e 3,5, e 15% que está entre 2,7 e 3. E no final da fase de trabalhos de recuperação, aliás, final dos trabalhos iniciais, 3,5. Está cumprido, então, aquilo que foi levantado no final da fase de trabalhos iniciais em relação à irregularidade. Porém, no final da fase de recuperação, do ciclo completo de recuperação, a exigência é de 2,7 metros por quilômetro em 100% da rodovia. Então, a concessionária já tem ciência e obviamente, se programou já para o final agora, na etapa de recuperação até o final do 5º ano, corrigir essa parte que a gente tem ali, 22%, 15 mais 7, que estão potencialmente, que já estão acima do parâmetro máximo admissível de 2,7. Então, para chegar no máximo a 2,7. Nós vamos ver que isso é uma necessidade lá, é uma exigência do PER também, que ao final da fase de trabalhos iniciais, além de cumprir os parâmetros de trabalhos iniciais, a concessionária já tenha desenvolvido, com base no cadastro inicial e na monitoração de final dos trabalhos iniciais, tenha desenvolvido um planejamento de ação de toda a fase de recuperação. Então, esse planejamento, com certeza, tem que envolver aqui essa correção
desses itens. Já no caso de GG, aqui a gente vê uma ação que praticamente, como teve bastante correção funcional, no caso do índice de gravidade global, a concessionária praticamente atingiu aqui em 95% o parâmetro da rodovia, então da rodovia que é cobrado lá no final da fase de recuperação, que é 30. Então já sabe que 95% já está abaixo de 20. E ainda entre 20 e 34%, aliás, é 99%, porque 4% ainda estaria até 30%, e precisa corrigir GG nesse 1%, que está entre 30 e 40, que aí não passaria, então, no final da fase de recuperação. Mas isso é lá para o final da fase de recuperação. O parâmetro de trabalhos iniciais foi bastante atingido aqui, então foi totalmente atingido o parâmetro de trabalhos iniciais, inclusive ele praticamente chegou próximo do final do parâmetro da fase de recuperação. Nós temos outros dois parâmetros como exemplo, então, aqui dessa lógica de trabalhos iniciais e fase de recuperação, o afundamento de trilha de roda, o FWD. Por que o FWD aqui, que é a deflexão característica, ele está só medido em cadastro inicial e não tem aqui o gráfico final dos trabalhos iniciais? Porque a exigência é somente lá no final da fase de recuperação da rodovia. Então, a mesma coisa o afundamento máximo admitido é de 10 milímetros no final dos trabalhos iniciais, 7 em 36 meses e em 60 meses, no máximo, lá no final da fase de recuperação, 5. Então, a gente vê aqui que todos atenderam, então, até o limite do regular, que é 10, então está 100% atendido lá na monitoração, para o que era o parâmetro dos trabalhos iniciais. Porém, esses 17% aqui que estão na condição bom irregular, que vai até 10, que está atingindo o parâmetro de trabalhos iniciais, ele precisa ser corrigido para que chegue até o final da fase de recuperação. Então, isso com certeza está no planejamento da concessionária. O FWD, da mesma maneira, a deflexão característica medida pelo FWD, então, a gente tem aqui a exigência, ela é exclusiva do final da fase de recuperação, porém a concessionária já no cadastro inicial já levantou que 4% nessa condição regular, que é acima de 50, que é entre 50 e 70, então já está no limite ali, ou acima de 50, e mais 1% que está acima de 70. Então, esses 5% da rodovia teriam que ser obrigatoriamente corrigidos até os 60 meses. E ainda tem mais 6% aqui, lógico, que está ali próximo, chega até o limite de 50, que aí, nesses casos, a concessionária, então, tem que se planejar para não atingir o parâmetro. Outra condição que a gente precisa dizer é que as monitorações, a concessionária sempre tem que se programar para não atingir o parâmetro. Então, a monitoração, ela é essa que o contrato exige, ela é uma comprovação que a concessionária faz junto à NTT de que está atendendo o parâmetro máximo admissível. Então, como comentado, a concessionária tem que, ao final da fase de trabalhos iniciais, já ter, então, um programa de restauração do pavimento, então, um programa para como isso vai ser feito até o final do ciclo de recuperação da rodovia, que é o final do 5º ano. Então, esse programa de restauração, embora muita coisa seja feita nos trabalhos iniciais, ele é definido, então, ao final da fase de trabalhos iniciais, justamente para que os parâmetros que ainda precisam ser melhorados até o final do 5º ano sejam atingidos. Então, mesmo com essas ações iniciais, de trabalhos iniciais, como a gente mostrou ali, a concessionária ainda precisa melhorar alguns parâmetros, nesse exemplo da via costeira que a gente está trazendo. Estou lembrando que esse é um exemplo da concessão da via costeira, com os dados que foram cedidos pela própria concessionária, que a gente tem aqui no nosso acompanhamento. E a concessionária, então, teve que fazer já fez esse planejamento e está executando esse planejamento durante a fase de recuperação, visto que acabou os trabalhos iniciais, foram entregues lá no mês de abril desse ano. Então, as intervenções com fresagem e recompensação de CBUQ, aí tem ali com asfalto modificado, adequação de conforto e regulamento, para atender os parâmetros de desempenho, principalmente a questão do parâmetro de desempenho de regularidade, reciclagem profunda com adição de cimento nos locais com deficiência estrutural. Então, esse claramente é uma ação para atender o parâmetro de desempenho da deflexão máxima
a deflexão característica máxima admissível. Então, como a gente mostrou lá, o ensaio do FWD mostrou que desse cadastro inicial, levantamento inicial, mostrou que tem um percentual que a concessionária precisa corrigir, então essa é a ação que está programada para ser feita. E ainda a aplicação de drenos no pavimento, o recapeamento com uma mistura de elevada resistência, então tudo isso ele é programado pela concessionária para ser executado agora, até o final, como terminou os trabalhos iniciais, até o final da fase de recuperação, para adequação de todos os parâmetros de desempenho até o final do 5º ano, que é, logicamente, a exigência contratual. Então, aqui tem só algum exemplo disso que está previsto, de ações ainda a serem feitas durante a fase de recuperação, parte de fresagem para correção de camada, reciclagem profunda, o tipo de recapeamento ali com essa mistura de alta resistência, e a aplicação de trenos também, que são importantíssimos para o pavimento, que a gente sabe que uma boa drenagem no pavimento também faz com que ele prolongue muito a vida útil do pavimento. Esse é um planejamento de investimento por parte da concessionária, então 200 km de fresagem e recomposição, 54 km de reciclagem profunda, 74 km de execução de drenos transversais e longitudinais, e drenos profundos também, e 440 km dessa camada de aplicação de camada asfáltica, desse gap grade. E os principais gatilhos que a concessionária já traz ali para a intervenção é quando o IRI é maior que 2,2, então o limite é 2,7, mas a concessionária já trata com gatilho de 2,2, o afundamento também tem um limite de 5, maior que 4 já é um gatilho para intervenção por parte da concessionária, e o FWD maior que 42, vezes 10 a menos 2 milímetros, quando o limite é 50, né? Então, a concessionária já traz alguns gatilhos de ação, mesmo durante a fase de recuperação, se alguma monitoração mostrar esses valores que estão próximos dos valores limites, além daqueles que já foram levantados no final dos trabalhos iniciais. Esse planejamento de ação, o próprio PER estabelece que o planejamento de ação da concessionária ao longo da fase de recuperação, ele é definido com base no cadastro inicial e na situação da monitoração final dos trabalhos iniciais, mas que ele tem que ser redefinido ou reavaliado à medida que as monitorações são feitas. Então, essas monitorações, elas têm uma sequência de monitoração até lá o final do 5º ano de concessão, e à medida que se tem uma monitoração, se atingir próximo ao limite, a concessionária, obviamente, tem que se replanejar pela dinâmica da rodovia. Aqui é só um exemplo de um cronograma de intervenção, então um gráfico aqui, um retigráfico, onde mostra ano a ano qual a previsão da concessionária de fazer intervenções no pavimento, justamente para que que esse curso chama de primeiro ciclo de restauro do pavimento seja atingido de forma satisfatória. E qual é a forma satisfatória? Que os parâmetros de desempenho sejam atingidos lá no final da fase de recuperação da rodovia. Agora, só alguns comentários. Então, o contrato traz ali a frente de conservação do pavimento, frente de conservação que trata de todos os itens, e no item pavimento, basicamente, então, mostra lá no contrato que as ações têm que ser feitas para que se mantenha o pavimento da forma adequada. Então, todas as ações de conservação estão definidos no contrato de concessão do que tem que ser feito. A diferença desses contratos mais atuais, os contratos de segunda etapa, é que lá na segunda etapa alguns parâmetros estavam colocados ali no item conservação. Agora os parâmetros estão todos lá no quadro de parâmetros de desempenho, e aqui traz só de forma descritiva na conservação as ações que a concessionária tem que fazer para manter, então, os parâmetros de desempenho do pavimento e a prestação de serviço adequado para os usuários da rodovia, né? A gente falou muito da monitoração, então a comprovação de todos os itens, do atendimento desses parâmetros de desempenho é feito por meio de monitorações. As monitorações de pavimento
todas elas têm frequência anual cobradas, então, nos contratos de concessão. Aqui um exemplo, então, desse quadro do exemplo de um contrato de quarta etapa, onde se cobra, então, todas as monitorações que são feitas de forma anual. Então, tanto para pavimento, se tiver pavimento rígido, ou áreas com pavimento rígido, como é o caso das balanças de pesagem, que em geral tem uma área específica com pavimento rígido, ou então também os túneis, nesse caso nós temos 2 túneis na concessão que a gente deu o exemplo também, aqui a gente tem túneis em outras concessões também, ele tem que ser feito, então, no pavimento rígido do túnel também de maneira anual, ou uma concessão que tenha uma área maior de pavimento rígido. Então, todas essas monitorações, elas são definidas por meio de normas, de procedimentos técnicos normatizados. Então, a gente tem aí os principais para determinação, então, da deflexão característica, o DENIT 273, DENIT PRO 27396, que trata do levantamento de FWD, levantamento de defeitos em pavimentos flexíveis, também o DENIT 006/2003, o 005/2003, a terminologia que é adotada. O levantamento, então, com perfilômetro laser, que é dessa norma internacional, STM IE 950, pavimentos rígidos também. Então, todas as normas, todos os levantamentos, aliás, todas as monitorações têm que seguir a norma técnica que estabelece como essa monitoração é feita, como área trincada, que é pelo DENIT 007 PRO, o levantamento, também a avaliação do ICP, a determinação das placas para ser feitas no ICP também tem, todos esses têm normas técnicas ou procedimentos técnicos definidos, então, como são feitos esses levantamentos para as monitorações. Realmente a gente não tem aqui o tempo para tratar um a um, mas só para mostrar que toda a monitoração é feita com base nas normas técnicas e nos procedimentos técnicos vigentes. Nós temos, então, todas essas exigências da concessionária, a gente basicamente mostra aí, então, como é cumprido e como a concessionária pode atender, então, os parâmetros de desempenho definidos pelo contrato de concessão para ter esse primeiro ciclo de restauração do pavimento e atingir a qualidade definida no contrato de concessão. Só comentando que nós não vamos nos aprofundar muito, mas a NTT tem, então, 2 ferramentas principais como ação de fiscalização. Uma é uma notificação que se tem por meio do termo de registro de ocorrência, que é quando se verifica uma inconformidade que ela é sanável ou que tem um prazo para correção. Então, a fiscalização da NTT emite esse termo de registro de ocorrência, a concessionária, então, tem um prazo para corrigir aquela inconformidade ou aquele defeito, ou então, quando se tem, então, a verificação de conformidade não sanável, uma conduta que é prevista como infração dos contratos de concessão, já é aplicado o auto de infração ou pela não correção de um defeito apontado no termo de registro de ocorrência. Então, o auto de infração se aplica quando a concessionária apresenta uma monitoração e mostra que não, ou por uma monitoração feita da NTT que algum parâmetro não está sendo cumprido, ou porque não tomou ações de conservação para manter um parâmetro de desempenho, dentro de um prazo definido por termo de registro de ocorrência. Nós não vamos agora aqui, pelo espaço que a gente tem, a gente não vai ampliar muito isso, mas basicamente é essa forma de fiscalização dos parâmetros de desempenho por parte da NTT. Então, o que nós tínhamos para passar nesse módulo é essa lógica de como, então, é feita a fase de recuperação, essa primeira etapa de restauração, o que a gente chamou de primeiro ciclo de restauração da rodovia, que é até o final da fase de recuperação. O que nós temos aqui, então, para mostrar como final aqui que nós vimos nesse módulo, é basicamente que a adequação do pavimento ela é feita durante os 5 primeiros anos de concessão, que é esse ciclo de recuperação e de restauração da rodovia. Ela é feita de forma gradual, porque tem intervenções que são feitas nos trabalhos iniciais,
Vimos também que alguns parâmetros são cobrados diretamente no final da fase de trabalhos iniciais, outros parâmetros eles são cobrados no final da fase de trabalhos iniciais e uma melhoria gradual até o final da fase de recuperação, e alguns são cobrados, como é o caso da deflexão característica, lá no final da fase de recuperação. Então, é normal que uma rodovia concedida ela tenha uma melhoria inicial significativa no pavimento, porque é o final da fase de trabalhos iniciais, mas ainda conviva com ações bastante robustas de melhorias do pavimento até o final da fase de recuperação, onde se encerra o primeiro ciclo de manutenção, desculpa, o primeiro ciclo de recuperação, ou o primeiro ciclo de restauração da rodovia. Os ciclos seguintes, eles são realizados de forma a sempre manter os parâmetros de desempenho. Então, a partir do momento que é atingido um parâmetro, ele deve ser mantido até o final da concessão, e aí a gente tem essa chamada fase de manutenção da rodovia, onde o nome já estabelece a condição que é manter aqueles parâmetros que foram atingidos pela concessão. Então, é importantíssimo ter consciência que quando o parâmetro de desempenho ele é atingido, ele obviamente tem que ser mantido até o final da fase até o final da concessão. Então, parâmetros eles são alguns são crescentes, outros são estabelecidos no final dos trabalhos iniciais e eles têm que ser mantidos então até o final da concessão da rodovia. Bom, com isso então a gente cumpre o nosso aqui a apresentação. Nós cumprimos, então, o nosso objetivo aqui, que era de trazer uma visão geral sobre esse primeiro ciclo de restauração da rodovia numa concessão rodoviária, um ciclo que dura basicamente 5 anos, que tem uma ação forte já no primeiro ano, que é a chamada fase de trabalhos iniciais, e que dura até o 5º ano de concessão. Então, mostrando que uma concessão rodoviária ela tem essa característica de uma melhoria inicial elevada, depende também de como a concessionária recebeu a rodovia. Então, rodovias, elas obviamente, se elas têm uma condição de pavimento que é menos adequada, ela vai ter uma melhoria muito grande no início, mas sempre tem essa melhoria até o final da fase de trabalhos iniciais e ainda se convive, então, com um ciclo de melhorias contínuas até o final da fase de recuperação e depois de manutenção do pavimento da rodovia. Então, com isso, a gente encerra o nosso curso. A todos que acompanharam aqui até o final da apresentação, agradeço e coloco à disposição aqui para comunicação. Quem tiver alguma dúvida, a gente vai ficar à disposição, e até porque o curso, ele, nesse período que a gente tem, o tema é bastante amplo, né? A gente sempre apresenta, então, com as características aquilo que é mais importante, mas sempre tem muita coisa a tratar e vamos permanecer à disposição. Então, obrigado a todos que acompanharam até o final da nossa apresentação.